Mas é lógico que, quando o assunto é a Idade Média, a gente tem que lembrar o que é o feudalismo medieval, não é? Geralmente, quando nós olhamos com preconceito a esse período, é justamente a gente está analisando esse período da história, que na verdade foram 2, 3 séculos, tá? Com uma economia mais rígida, agrária, uma sociedade estratificada e dividida, onde não havia mobilidade social, né? Então, uma sociedade também organizada e sendo administrada por um pensamento religioso ligado à Igreja Católica. Tudo isso, que vocês conhecem bem, se deu do século XI ao século XIII, esse período chamado Idade Média Central. E nós vamos hoje falar um pouquinho para vocês. Eu queria que você se concentrasse nessa imagem da esquerda inicialmente. Isso aí é o feudo, e o nome feudalismo vem daí, essa estrutura. Então, onde as pessoas viviam, como elas sobreviviam, era justamente aí, no feudo. E eu queria mostrar essa estrutura para vocês para dividir agora o feudo em 3 mansos. Manso é o nome de propriedade, né? De como se fosse partes, tá? 3 partes. Essa região onde está o castelo e o fosso em volta é chamada de manso senhorio. É onde vivia o senhor feudal e também a família de alguns nobres. Existe também o manso servil. Se você olhar em volta do castelo, nós temos a região onde viviam os servos, os camponeses. Essa era a menor unidade da produção agrícola, que nós chamávamos de tenência. Tenência é onde vivia o servo. A gente chama essas regiões de manso servil, né? E terras mais afastadas, você está vendo lá em cima, terras de florestas, né, de pastos e bosques, nós temos ali o que nós chamamos de manso comunal. Então o feudo é dividido nessas 3 estruturas. O manso senhorio, a região onde vive o senhor feudal, geralmente um castelo bem erigido. Manso servil, que é onde o servo consegue garantir a sua sobrevivência, na menor unidade do feudo, que é chamada tenência, e por fim, o manso comunal. E comunal porque é comum. Tanto os senhores quanto os servos utilizavam essas terras mais afastadas, de pastos, bosques, né, florestas, como vocês estão vendo ali. E essa região era utilizada pelos senhores que tinham uma origem guerreira, eles gostavam de caçar, eles eram caçadores também, eles utilizavam essas regiões para caçar, geralmente animais silvestres, como lebres, viadinhos, outros animais. E os servos também utilizavam essas regiões para recolher lenha, né, para buscar lenha, para produzir, né, os seus alimentos. Então veja que o manso comunal é utilizado tanto por nobres quanto por servos. Veja, isso aí é o feudo. Ao lado você está vendo lá um pouco, né, uma gravura já na prática, né, a criação de animais, as pessoas trabalhando ali na sua produção, né, trabalhando ali para garantir a sua sobrevivência. Então nós estamos falando de uma economia de subsistência, onde as pessoas vão produzir aquilo que é necessário para garantir a sua vida, a vida da sua família. Tudo isso, nós chamamos de feudo. E eu vou mostrar para vocês, né, em algumas partes, o que seria a estrutura do feudalismo medieval. Vamos lá, então. Primeiro, falar para vocês da sociedade. E é importante falar para você, e esse termo ele aparece em muitos vestibulares, no Enem também, uma sociedade tripartite. Quando falamos de Idade Média, a sociedade é dividida em 3 grupos. E lá, no tempo do feudalismo, nesse período que eu falei para vocês, Idade Média Central, nós temos 3 classes distintas. O clero, a nobreza e os camponeses. Clero é a Igreja Católica. Os nobres, contando o senhor feudal, né, e todos os nobres, né, são guerreiros. Então a classe daqueles que guerreiam, né, são os nobres, e por fim os camponeses. Então existe um bispo do século XI chamado Adalberon de Laon, que ele vai descrever a sociedade dessa forma: uns oram, outros guerreiam e a maioria trabalha. Então, oratores é o clero, é a Igreja Católica; belatores, os guerreiros, aqueles que vão cuidar da propriedade, da segurança; e os laboratores, aqueles que vão trabalhar, que vão exercer o seu trabalho manual, principalmente na garantia da sua produção agrícola. E aí, na foto da direita, você está vendo isso um pouco mais afastado, né, como que os mansos estavam dividindo. Então, manso significa parte do feudo, lembra? Né, o manso senhorio, né, geralmente esse castelo bem erigido, e aí você está vendo abaixo o camponês trabalhando na tenência, que é a menor unidade de produção dentro de um feudo, toda essa estrutura que eu mostrei para vocês inicialmente. Quem vivia aí, logicamente,
todos esses grupos que eu acabei de falar, né? Os senhores, a igreja. E aí você deve estar se perguntando, onde está a igreja? Se você olhar na segunda imagem, no canto esquerdo, aqui ficou um pedaço da capela, né? A capela fazia parte de todos os mansos, todos os feudos, né? Existia uma capela local e era daí que nós tínhamos a instrução, ou seja, a educação desse templo era fornecida, oferecida pela Igreja Católica, que exercia todo o monopólio da educação e da cultura nesse período. O importante é mostrar para vocês, e essa imagem nos diz muito, principalmente pensando em temas mais atuais para redações, de como a gente pensar a Idade Média, né, na atualidade. Vocês estão vendo algumas imagens sendo colocadas ali como se fosse uma comparação do que aconteceu na Idade Média e o que está acontecendo na atualidade. Né? Então são esses camponeses, boia-frias, né, que trabalham no seu exercício, na sua função, trabalhando ali, mostrando que não há muita diferença entre os trabalhos dos camponeses medievais. Bom, antes de fazer toda essa comparação, eu queria que vocês olhassem ao lado, porque nós temos que falar para vocês como acontecia essa divisão da sociedade. Lembrando que o clero é o único status que não é fixo, né? Então, por exemplo, a pessoa nasce nobre, ela morre nobre. A pessoa nasce servo, ela morre servo. O único status que não é fixo é o da igreja. Pessoas que são camponeses podem fazer parte do clero, até que sim, mas não para ocupar altos cargos na igreja, justamente porque eram cargos que exigiam ali conhecimento da língua, do latim e também da leitura, da escrita, e não eram uma educação voltada aos camponeses. Então, quem assumiu os altos cargos da igreja, né, que nós chamamos de alto clero, né, o alto clero era justamente, né, das pessoas que tinham instrução, que tinham conhecimento e que geralmente buscavam também essa posição. Então, o status que era não fixo era só o da igreja católica. Lembrando que não há mobilidade, né? O cara nasce servo, vai morrer servo, nasceu nobre, vai morrer nobre, só o da igreja que não é fixo. Mas é importante mostrar também como acontece essa relação entre nobres e camponeses, nobres e servos, senhores e servos. Vamos pensar o seguinte: quando uma família de camponeses precisa, por exemplo, buscar uma terra para produzir os seus alimentos, isso acontecia desde o fim do Império Romano. Vocês viram, através do colonato que foi instituído pelo imperador Diocleciano, eu falei no início da nossa aula. Nós temos agora uma obrigação pelo Império Romano, que é o arrendamento de terra, o colonato. Os cidadãos patrícios, que vão ser futuramente os senhores feudais, eles vão ceder parte da sua terra em lotes menores, de 7,5 hectares, terras pequenas, como vocês estão vendo ali, que é o tamanho da tenência, e vão vão arrendar famílias de camponeses, famílias de plebeus, são cidadãos livres. Mas lógico que isso não é de graça. Então imagina, você chega numa propriedade, você vai ter acesso à sua terra, você vai conseguir produzir o seu alimento para a sua família também, só que você, logicamente, vai ter que pagar alguns tributos para se manter naquela terra. Além da terra que você tem lá, né? Eu vou voltar uma imagem para você ver, olha, vamos supor que você recebe um lote, sua família, e naquele momento as famílias são bem numerosas, né? 12, 13 pessoas na mesma família recebem um lote como esse, a tenência, todos vão produzir ali, e além disso vão ter proteção militar. Lembrando que lá quem vive nos castelos, né, os senhores feudais, eles vivem com parte da nobreza, são soldados, são guerreiros, eles vão cuidar de toda a proteção militar, eles vão cuidar, né, da defesa de toda essa região. Então imagina, o camponês ele recebe um lote de terra e proteção militar, mas em troca ele tem que pagar alguns tributos, e é sobre isso que eu vou falar inicialmente para vocês. O primeiro deles, você está vendo lá, chamado corvéia. O que é corvéia? É um trabalho gratuito nas terras do senhor. Dependendo do feudo, de 3 a 5 dias na semana, os camponeses, as famílias de camponeses tinham que deixar o seu trabalho na sua tenência, na sua terra, e trabalhar nas propriedades do senhor feudal, com qualquer trabalho que acontecesse. Podia ser uma construção, podia ser uma produção de alimentos, tinha que trabalhar lá no interior do manso senhorio, na propriedade do senhor. Tá? Essa é a corvéia, trabalho gratuito, de 3 a 5 dias na semana. Segundo, talha, você está vendo ali. Né? A talha é o seguinte: imagina que você é um camponês e você produz, né? Então chegou o tempo da colheita, você vai colher todos os alimentos que você produziu. Metade
em alguns feudos até metade da produção que você tinha que dar para o senhor feudal. É o segundo tributo. Talha, 50% de tudo que você produz deve ser entregue ao senhor feudal. Terceiro, banalidades. O que são as banalidades? Imagina, você vai precisar utilizar um arado, como na segunda imagem de cima que você está vendo aí, né? O camponês está utilizando o cavalo e está usando um arado, está preparando o solo para produzir o seu alimento. Esse arado não é dele, pertence ao senhor. Para ele utilizar, ele tem que pagar as banalidades. 10% a mais da sua colheita tem que ser entregue ao senhor. Pode ser pago em produção agrícola ou pode ser pago também em animais. Então você tem que pagar, né, para você utilizar qualquer instrumento que seja do senhor. Né, se você vai utilizar um moinho para triturar o trigo, se você vai usar o forno, se você vai usar um arado, se você vai usar uma charrua, que é um instrumento mais pesado de preparação do solo, não pertence a você, você paga as banalidades mais 10% de tudo que você produz. Quarto, tostão de Pedro. Lembra que eu falei para você, todos os feudos tinham uma capela local, que era destinada à educação do povo, né, que estava ali. Tostão de Pedro é o que nós conhecemos hoje como dízimo, sempre existiu, né, na história do cristianismo. Tostão de Pedro, então, você vai pagar mais 10% de tudo que você produz. Se não sobrou mais nada, você vai produzir trabalhando, né, na manutenção da própria capela. Quinto tributo, mão morta. Imagine o seguinte, você está aqui como camponês, você está vendo ali, você está na sua tenência, imagina que o chefe da tenência do vizinho, ele morreu, o chefe. Você pode ocupar o lote do seu vizinho, mas se você pagar um outro tributo chamado mão morta, que é mais 20% da produção. Albergagem. Lembra que eu falei para você que os nobres eles saíam para fazer a sua caça, utilizavam as terras do manso comunal, né, pastos, bosques, florestas em especial, para caçar animais silvestres. Eles eram permitidos a viver, a ficar um tempo, né, albergados, ou seja, hospedados nas propriedades dos camponeses. Então eles tinham isso também, isso era gratuito. Então o nobre saiu de lá, vai cavalgando, vai passar para a terra do camponês, cansou, ele pode ali comer da comida do camponês, beber da bebida do camponês, ele ficava ali hospedado. Isso era gratuito também. Formarriagem. Nossa, olha só esse, gente. Não acontecia em todos os feudos, mas é importante você conhecer. Formarriagem. Quem conhece inglês, né, já consegue aí mais ou menos entender a etimologia da palavra. Era um tributo também até para você casar. Então veja, vários tributos, né? O camponês pagava também pagava para casar. E como que era isso? Não em todos, mas em alguns isso acontecia, era tradição. Para que você pudesse casar, você tinha que pedir a permissão para o senhor feudal, né? E aí o senhor feudal geralmente concedia, desde que você pagasse o formarriage. O que é formarriage? É um tributo mais ligado à tradição, que mostrava que o senhor feudal ele poderia estrear a sua mulher antes do casamento na noite de núpcias. A noite de núpcias, o senhor feudal ele poderia, se quisesse, estrear a sua mulher. Então veja, por causa da tradição religiosa da época, jamais acontecia sexo antes do casamento. Imagina, é um pensamento clerical muito forte, é um pensamento religioso muito forte. Você tem que controlar os seus desejos, seus impulsos, suas paixões. E isso só acontecia depois do casamento, mas o casamento, a noite de núpcias, nem era com a pessoa que ia casar, poderia ser com o senhor. Era o tributo de casamento. Para vocês terem uma ideia, são 13 tributos ao todo. Eu estou colocando aqui 7 para vocês conhecerem um pouquinho como que era a vida do camponês. E aí, se a gente olha para os boias-frias hoje, a gente consegue fazer várias comparações, sim. E não só com os boias-frias, tá? Com nós, inclusive. Se a gente for pensar em cada um dos tributos, por exemplo, né, o tributo que é corvé, o trabalho gratuito, né, de todo o ano que você trabalha para uma empresa, quanto que você paga de imposto, né, para o governo só para você trabalhar? Você paga imposto para trabalhar? Isso é a corvéia, não é? Talha, de tudo que você produz, metade você tem que doar, não é? Gente, você trabalha, você tem que saber o tanto de imposto. Imposto de renda, já ouviu falar disso? É a talha, não é? Quase 50% de tudo que você produz também tem um destino certo. Terceiro, banalidades. Se você utiliza qualquer serviço, né, do Estado, às vezes para fazer um documento e tudo, você paga? Paga. Ou seja, se a gente for comparar todos esses tributos e serviços, a gente percebe quanto a gente está próximo de um homem que viveu na Idade Média, um camponês, que só conseguia garantir
a sua sobrevivência, a sua subsistência. A gente chama de economia de subsistência. O camponês só consegue garantir aquilo que é necessário para ele sobreviver. Aqui nesse momento não existe excedente, não existe acúmulo, né? A pessoa só consegue sobreviver com aquilo que produz. Então tá aí um pouquinho, né, da vida, né, das relações sociais que aconteciam no feudo, né, para vocês conhecerem aí a diferença que existe do senhor para os camponeses. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da economia e da política medieval, começando pela economia. A economia, como vocês viram, é uma economia de base agrária, isso na Idade Média Central, tá? Século XI a século XIII. Economia de base agrária significa o quê? É a terra a principal fonte de sustento de toda a população europeia desse período. Então é do plantio, do cultivo e da colheita que eu consigo ter o necessário para a minha sobrevivência, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Então, uma economia de base agrária. Segunda característica, uma economia amonetária. O que é o amonetária? Não existe circulação de moedas, de dinheiro. Existe dinheiro nessa época, professor? Sim, mas a gente chama de dinheiro enclausurado, ou seja, existem dinheiros em todas as propriedades, mas eles não têm valor de troca, valor de consumo. Não existe nessa ideia de lucro ainda, justamente porque o pensamento da igreja também faz com que a gente tenha uma noção diferente, né, por esses valores, por esse dinheiro. Então, o que acontece aqui é uma economia de troca. Eu produzo mandioca, o outro ali produz nabo, eu dou mandioca, ele me dá nabo, a gente vive feliz assim, trocando produtos que a gente produz ali na nossa tenência, como vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Então vamos lá, economia de base agrária amonetária, não tem circulação de dinheiro. Já que não tem circulação de dinheiro, também é uma economia não comercial. Não existe ideia de lucro. O que acontece são trocas de produtos. E, por fim, uma economia voltada à subsistência. 4 itens, tá? Voltada à subsistência. O que é isso? Eu só vou garantir aquilo necessário para mim sobreviver. Não há ideia de lucrar ou ter um excedente para mim poder tirar lucro depois disso, justamente por causa do pensamento da igreja também. Então são 4, vou falar rapidinho, agora você já entende o significado, tá? Uma economia de base agrária, amonetária, não comercial e voltada à subsistência. Eu expliquei anteriormente, se você não entendeu, volta aí, que vai dar para entender muito bem essas 4 palavrinhas que são importantes para a gente entender. Agora, por fim, vamos falar da política nessa época. Quando eu falei para vocês da estrutura de um feudo, da divisão de manso senhorio, manso servil e manso comunal, vocês viram que a política ela acontece no feudo. Ou seja, existe um feudo só na Europa inteira? Não. Existem 2 feudos na Europa inteira? Não. Existem 10? Não. Existem 100? Não. Existem 1000? Existem milhares de feudos espalhados na Europa. Quem manda nessa época, além da igreja, que a gente chama de poder universal, que tem a ver também com o contato com o divino, né? O clero, o poder universal é o poder da igreja, o poder religioso. Mas abaixo desse poder universal, nós temos esses poderes que aconteciam somente dentro do feudo. Então a gente chama de política de caráter descentralizado. Por quê? Porque não existe um rei forte ainda. Não existem reinos fortes ainda, né? O que teve de reino forte foi até o Reino Franco no século X. Nesse período, não. A política acontece dentro de cada feudo. Então a gente chama de descentralizado. Por quê? Cada senhor feudal manda somente no seu feudo. Estabelece leis somente no seu feudo. Então lembrando que, quando a gente fala de leis, e aí, vamos fazer uma reflexão. O servo, ele é um escravo? Existe um documento, por exemplo, para comprar a vida do servo nessa época? É diferente para você servo e escravo? Sim. O escravo você compra no mercado. O servo, ele é um cidadão livre. Mas se a gente for analisar, o servo, ele também é um cidadão preso à terra. Ele não pode sair dali, porque senão ele morre de fome, né? Ele está preso à terra também. Só que não é escravo por quê? Porque ele é juridicamente livre, diferente de um escravo que pode ser comprado, né, no mercado. Então tá aí a diferença entre servo e escravo, né, para a gente ir finalizando a aula. E só para lembrar de política, quem está aí à direita para você é um dos maiores líderes
do primeiro período da Idade Média, da Alta Idade Média, Justiniano, que está aí para você à direita, ele era rei do Império Bizantino, né, do Império Romano do Oriente no século VI. Tá? É importante mostrar para você a figura dele, né? Então nós tínhamos sim algumas lideranças, mas lembrando, o poder estava pulverizado, estava descentralizado. Quem manda nesse período, né, durante a Idade Média Central, durante o feudalismo, são os senhores somente dentro do seu feudo. Bom, gente, vamos terminando a nossa aula por aqui. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média, que são todas as transformações que transformaram o feudalismo no mundo capitalista, como a gente conhece hoje. Até a próxima.